como surgiram as seitas, doutrinas e religiões. Há séculos passados surgiram as filosofias, superfilosofias e ciências filosóficas. E, com o decorrer dos tempos, vieram criando-se outras tantas, multiplicando-se cada vez mais. Dessa multiplicação, motivaram-se as confusões das novas gerações e disso os antigos atrasados é que são os culpados por terem aceitado todo esse entupimento. Ou, por outra, nem todos os antigos, porque os autores dessas coisas desnecessárias tinham uma visão mais ampla a ponto de fazerem dessas crenças meios de vida para tirar proveito à custa dos atrasados que as vieram adotando e ainda as adotam sem resultados. Quais são os resultados que a filosofia, superfilosofia e ciência filosófica têm dado ao povo? Nenhum, a não ser somente o sofrimento cada vez mais aumentando. Os antigos atrasados contavam que iriam ser salvos e que futuramente tudo no mundo estaria salvo. E, entretanto, o que estão vendo é que são vítimas de exploradores da credulidade pública. E assim é que, com o tempo, uns tantos se convenceram de que estão a perder tempo e afastam-se, deixando de ser crentes, não mais acreditando em coisa alguma. E outros adotando por mera conveniência. Adotam, sim, as mulheres por causa dos homens, e os homens por causa das mulheres, outros por conveniências monetárias, ou a título de passeios, de distração, certo de que oram em vão, pois quanto mais pedem, quanto mais imploram, quanto mais oram, mais sofrem. Onde está o sossego que essas crenças dão? Que tranquilidade elas dão aos povos? Nenhuma. Todos sofrem cada vez mais por adotarem essa salvação que não salva, que nada prova de bom, porque no mundo só se vê a degradação e tudo isto são meios de conveniências das mulheres e dos homens, cada qual com a sua, e dos piratas que as mantêm, sempre na esperança de manterem este estado de coisas e vendo a cada passo que a propaganda que fazem é tão vergonhosa, tendo o sofrimento como prova da sua nulidade. Se tudo isso tivesse a subsistência da consistência divina, como assim pregam esses falsos profetas aventureiros, esses propagandistas delinquentes de crimes que estão à frente dos olhos de todos, como todos veem o mundo piorar cada vez mais, o mundo assim não sofreria, como há longos séculos vem sofrendo, para provar que as filosofias, superfilosofias e ciências filosóficas nunca salvaram ninguém, nem nunca poderão salvar. E estes espertalhões, derrotados há séculos pelas multiplicações dos sofrimentos, não se convencem que não passam de uns conversas fiadas, de contadores de papagaiadas, só adotadas por papagaios que repetem o que ouvem os demais falar, sem nenhuma base, encerrando tudo misteriosamente no infinito, tornando essa bicharada da terra cada vez mais descompreendida. Aqui está provado que tudo isso é mantido por conveniências dos propagandistas que aproveitam-se dos atrasados para lhes explorar, fazendo-os perder tempo e implorar em vão, sem resultados. Se tudo isso tivesse as influências do ser criador, já há muitos séculos teriam provado e endireitado o mundo. E o que se vê, desde longos tempos, é que tudo piora. É bem vergonhoso caducar e fazer os outros caducarem desse jeito, dizendo que estão certos e vendo que tudo vem errado de longas eras. Parece que viventes assim
não enxergam, estão obcecados pela abstração, embriagados por esse entupimento, que nem enxergam o caminho direito, indo cada vez mais pelo abismo adentro. E, em vez de endireitarem o mundo, pioram tudo. Está aí essa humanidade tão adiantada, tão bem esclarecida, que é até uma vergonha virem há séculos admitindo esses entorpecentes como realidade. Tudo isso ajuda a grande confusão do povo, nascendo então nesse meio a invenção de que a alma está no corpo de todos, mas que ninguém sabe, pois a alma não pode ser vista onde está. Enfim, inventaram essas coisas misteriosas para poder iludir a todos e irem vivendo da melhor forma possível. E ficam os papagaios a falar que tem no corpo uma coisa que ninguém prova existir. Fazendo mistério do seu próprio ser, inventaram todas essas superstições. E o povo atrasado admitindo-as como realidade. Nem todos, pois o povo culto não adota essas coisas. Segue as filosofias para manter as suas conveniências e não para a salvação de ninguém. Quando todos esses cegos de olhos abertos curarem-se dessa cegueira, é que irão dizer, é verdade, o atraso era tão grande que chegava a nos cegar. O povo culto, entretanto, que emprega o seu tempo lendo para conhecer de tudo, não adota essas crenças. E por isso as livrarias estão cheias de livros que descrevem o princípio de todas as doutrinas e de seus criadores, de seus propagandistas. O povo culto não crê em nada disso. Propaga a crendice por ambição, por pertencer a um povo ambicioso, e o povo atrasado, inimigo que é da leitura, vai aceitando tudo que lhe dizem, falando como papagaios, dizendo que estão certos e sem saberem o que dizem. O povo culto não adota, é incrédulo, é cientista, procura cientificar-se e não vai atrás de conversas. Quem vai atrás de conversas não sabe se está certo ou errado. Nasceu aí no mundo, aprendeu dificilmente a falar, a ler, e é tão convencido quando diz que aí nasceu e tudo isso já encontrou, adotando como direito o errado porque não quer preocupar-se, como quem diz, que tanto faz a água correr para baixo como para cima, tanto faz andarem certos como errados. São dos tais que se está errado, está bem, e se está certo, também está bem. Isto é o cúmulo da estupidez. Um vivente assim não tem brio, é um vivente sem instrução, sabe que está errado e mantém o seu erro. É um vivente impostor, que vê a verdade das verdades e não se compenetra dela. Para um vivente assim, todo o sofrimento é pouco. E por isso que há muito sofrimento vem reinando no mundo, entre grandes e pequenos. Entre todos reinam as contrariedades, os aborrecimentos, as dores, os choros e as desarmonias. Por causa dessas falsas verdades é que todos vivem desconfiados de tudo, duvidando de tudo, na incerteza, com receio, com medo de tudo. A culpa é de todos os que adotam essas falsas verdades como elemento de prestígio. Prestígio de entorpecentes para alimentar o sofrimento de todos até o ponto da desilusão. Portanto, contarem com a crença, portanto, pedirem, portanto, rogarem e nada conseguirem resolver. Então, acabam se desesperando e com uma porção de impropérios e injúrias
por causa do tempo perdido sem proveito, dizem: estou descrente, não creio em mais coisa alguma. Enquanto conservam a ilusão, os papagaios falam e embrulham-se a si mesmos, por não provarem com precisão o que dizem, até convencerem-se de que estão embrulhados, até desesperarem-se e dizerem: a minha fé traiu-me, a minha crença fez-me caducar, mas a esperança é a última que morre. E por isso, para mim tudo está morto. Não espero mais nada da minha crença. E assim vivem todos no mundo à mercê do sofrimento, alimentando-se com estas coisas que fazem aumentar sempre o sofrimento. Com o tempo, vem a desilusão de tudo, e o vivente, caindo na realidade da vida, diz: é verdade, tudo isto é fantasia, é ilusão. Nós aqui nascemos, encontramos e vamos adotando tudo com respeito, amor e abnegação. E no fim, a correspondência é a pior possível, porque as desilusões vêm umas após outras. É o caso então de perguntar: e o que vale tudo isto? Para que tudo isto serve? Para ludibriar, para mentir e trair. E um traidor é um perdido. E todos são perdidos no mundo, por adotarem essas misérias que não mantêm a estabilidade do viril humano. Mas há viventes que têm olhos e, por atraso ou incompetência, não enxergam ou não querem enxergar a nulidade de todas essas falsas verdades. A deformação do mundo aumenta as confusões. O mundo vive numa deformação cada vez pior, aumentando o terror das guerras, das pestes, da fome e dos terremotos e abalos da natureza, efeitos dessa própria natureza revoltada contra os seus habitantes, provocando pelo mundo afora a maior infelicidade que esse pleito trouxe para todos. Estão cansados de verem as rebordosas entre grandes e pequenos, destruidoras da prosa, do orgulho e da ambição, enfim, egoísmo materialista com rebordosas que se dão noite e dia num mundo onde não há tranquilidade nem sossego. Os momentos de alegria são insignificantes. Passam a maioria do tempo aborrecidos, preocupados com a vida e insatisfeitos com tudo, maldizendo-se de todas as maneiras. Pois, se de um lado estão sossegados, de outro não têm sossego, sempre preocupados, pensativos, procurando resolver e melhorar o seu modo de vida, e as melhoras nunca correspondendo ao equilíbrio necessário ao bom viver. Os que não enxergam isso são viventes que vivem por verem os demais viverem, que só vão atrás dos conversa fiadas, dos galanteadores, dos prosas que não têm convicção do que dizem, desconhecendo a vida prática e na mesma hora fazendo-se de muito competentes, como se conhecessem a vida. Esses assim nem viver sabem, vivem na iminência de coisas desagradáveis, a levarem tombos e sem saberem onde vão parar. Tudo pela transigência do vesum da lei a que estão submetidos, pela incompetência de analisarem o que é a vida sem terem prática nenhuma da vida e pensando convencidos de que têm. Aí então é o vivente diante dos reveses dolorosos, horrorosos, tenebrosos e humilhantes, abaixa a cabeça e diz: misericórdia, eu nada sei. As confusões que eu fazia do direito com o torto só serviram para botar-me por baixo dos por baixo, 1000 vezes pior do que um peregrino. O mundo é um teatro e nós somos os representantes. E eu representei
uma infinidade de quadros da forma pior possível. Quem conhece a vida prática está cansado de ver isso no mundo. Quem não conhece, pensa que conhece e fecha os olhos para não ver o que se passa, pensando assim saber viver. Acreditam em tudo, mas sempre na dúvida de tudo, sempre falseando, e quem vai falseando, uma vez cai e não levanta mais. O vivente deve ter uma opinião convicta disso ou daquilo. Quando sabe que é pedra mesmo e acabou-se. Mas muitas vezes não querem compreender as coisas naturais, fazem um bicho de 7 cabeças e começam a variar de acordo com a sua fraqueza de maus interpretadores. O bom interpretador aceita as coisas dentro do possível e quem assim age sobe sempre, melhora sempre, sucessivamente. O mundo dos encantos ninguém até hoje pôde desencantar, e só agora está aqui em vossas mãos o desencanto do mundo, de tudo e de todos. Estão aí as flores que nunca foram vistas, agora em vossas mãos, para reflorescerem sempre. Muitos ouvem falar em encanto, em encantado, e ficam na mesma porque não sabem o que quer dizer um encantado ou o mundo do encanto. Encantado quer dizer uma coisa que ninguém dá solução, que conservam misteriosamente, que ninguém pode decifrar. Como, por exemplo, algum de vocês sabe como foi feito? Quem é que no mundo sabe como ele foi feito? Não viram fazer a lua, não viram fazer o sol, não sabem como foi feita a terra, nem a água, enfim, não sabem como foram feitos, ignorando a sua origem até hoje. Então dizem, isto é um encanto que ninguém nunca desencantou. Nós somos encantados porque não sabemos como fomos feitos, e tudo é encantado porque ninguém dá solução de nada. Vivemos como bichos e por isso desconhecemos tudo isto. Agora, desencanto quer dizer a definição de tudo, a solução de todos os mistérios, o término do encanto, porque deixou de ser encantado, desencantou-se. O que é desencanto? Há viventes que leem o universo em desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Desencantou-se, salvou-se, e no desencanto estão as soluções do mundo. Só por serem bichos muito atrasados é que leem o universo em desencanto e não sabem o que quer dizer uma palavra tão comum e tão simples. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa, e uma escrituração feita em sentido diferente, os encantados não compreendem e começam a fazer confusões, dizendo muitas vezes, ou pensando, que é um modo esquisito. É esquisito, sim, porque é redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor, mas por ser do desencanto e escrita para desencantar, é que não a entendem a princípio. Olhem bem, desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. Encanto conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam, pois, que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros,
E, com o segmento, sai a finalidade de todos. Por ser desencanto, tem que descrever um assunto, para esse assunto começar outro, para este e começar um novo, para deste pular para outro, e com a continuação da escrituração, completando o segmento dos assuntos até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. Uma obra destas completa vai a inúmeros volumes, 21 volumes. É o primeiro período, depois vem o segundo e o terceiro. Mas, com 21 volumes, o vivente já está completo, firme e baseado em tudo. Portanto, não confundam a leitura aí do encanto com esta obra do desencanto. O modo de falar e o de escrever do encantado é um, e o modo do desencantado é outro. Por não conhecerem isto, é que acham nesta obra um modo esquisito. Mas, se conhecessem, compreenderiam o redígio do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo o porquê disto. Estas repetições são necessárias porque há viventes a que se precisam explicar essas coisas de diversas maneiras por serem rudes demais, e há outros que não, porque fazem logo a diferença e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente, quando não entende, deve ficar quieto até ser esclarecido e não fazer confusões por não saber interpretar como deve. E assim, averiguando essas coisas para endireitar essas andorinhas, pois há viventes que leem tal qual um papagaio, acabam de ler e não sabem o que leram. Há pessoas que acabam de ler e, perguntadas sobre o que leram, nada sabem. São papagaios que falam uma porção de coisas e, quando acabam de falar, nada sabem. Viventes que leem sem atenção, porque o vivente que presta atenção no que lê, a qualquer hora sabe contar e discorrer sobre o que leu. E só tiram proveito desta leitura os que sabem, os que prestam atenção na leitura, os que têm conhecimentos para contar trechos dessa obra, porque os que não sabem não podem tirar proveito algum. O vivente deve ter força de vontade e capricho para resolver tudo aquilo que esta obra lhe ensina, com precisão e proveito, mas muitos interpretam diferente. Leem porque a ordem é ler, mas não dão a atenção necessária e, quando acabam de ler, nada sabem e, se vão querer explicar alguma coisa, se embaraçam todos. Não há necessidade de guardarem tudo, mas, sim, os trechos mais importantes, mais definidos, bem claros e esclarecidos para atingirem o bem dado pela imunização racional. Quando se trata de uma base como esta, racional, tudo sempre de bem para melhor, multiplicando-se sempre, culminantemente, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável. É um tesouro dos tesouros para quem recebe as graças do astral superior. Todos que recebem as graças do astral superior têm um tesouro dos tesouros. Todos que pertencem ao astral superior têm o tesouro dos tesouros. Todos que são consagrados pelo astral superior possuem o tesouro dos tesouros, ao passo que aqueles que recebem as graças do povo da baixa atmosfera não são consagrados, recebem as influências espirituais que não deixam de ser um pequenino tesouro. E por isso a grande confusão entre os povos, confundindo o astral superior com os seres da baixa atmosfera.
A baixa atmosfera é esse vácuo imenso que fica entre o Sol e a Terra. Esses habitantes que habitam esse vácuo é que são o povo da baixa atmosfera. O astral superior fica muito acima do Sol, da Lua e das estrelas, muito mais distante do que daí da Terra ao Sol. As influências dos habitantes da baixa atmosfera. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio, não pode ter regulagem, influenciados pelos habitantes da baixa atmosfera, onde existem os bons e os maus, de todos os caráteres, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mal. Eis a razão do vivente uma hora está pensando bem, outra hora pensando mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Umas vezes animado, outras desanimado, sem saber porquê, sem poder explicar essa mudança. São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso, o vivente não tem estabilidade, variando de pensamentos e de atitudes constantemente. Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a Terra e o Sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza como todos os cegos de olhos abertos que vivem nesse mundo, é que originam todo o sofrimento horrível que se vê aí no mundo, por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, do porquê assim são e do que são. É que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o implantou no passado, por não ter certeza do porquê ele assim é, e todos assim são, do que foram, do que devem ser, do que têm que ser. Porque com o tempo todos chegaram aos seus lugares, forçados pelo sofrimento que aperta cada vez mais universalmente. Por os viventes serem completamente desconhecidos da sua própria natureza, é que vivem sofrendo, e quanto mais fazem para andar melhor, mais tudo vai a pior. Mais desentendidos ficam, mais o sofrimento aumenta, mais o martírio reluz, mais alguns, entrando por essa porta da espiritualização, já ficam perto desta outra, que é a do astral superior. E aqui estão os dados escritos esclarecendo como se alcança, como se chega cá ao astral superior por meio da imunização racional. Há viventes que abraçam somente o povo mau e perverso da baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos e malfazejos. São viventes de natureza ruim, que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus instintos de perversidade. São viventes impossíveis que precisam de quem os domine. A ciência e o espiritismo. Aqueles que seguem a espiritualização de diversas denominações vão sendo lapidados com muita dificuldade até chegarem ao astral superior. Mas o vivente que seguir esta escrituração não precisa dar uma volta tão grande, porque nestes dados encontrou o caminho e a estrada direta para o astral superior. Estes pontos precisam ser bem esclarecidos, porque são o essencial à vida de todos. E o seu conhecimento evitará ao vivente todos esses sofrimentos que se vêem no mundo. As crianças já vêm sendo criadas com essa educação, seguindo uma infinidade de filosofias, superfilosofias e contos, e só quando souberem o que aqui está escrito é que irão fugir dessas normas para dizerem:
Eu agora sei com consciência o que é a natureza de todos e não posso mais alimentar as amarguras dos dias vindouros, procurando esclarecer-se e esclarecer todos pelos meios claros e certos que aqui estão provados e comprovados para o bem do vivente. Vejam bem como o Espiritismo tem progredido nestes últimos tempos. É uma coisa assombrosa. O povo se afasta de outras filosofias procurando encontrar o apoio no Espiritismo, que já tornou-se mais do que popular, espalhando-se por todos os lugares, cada vez aumentando mais. São os primeiros passos para alcançar o astral superior, ou não alcançar esta graça, pois uns a alcançam e outros não. E muitos já começam aqui a conhecer, contando com as influências do astral superior. Todos os que conhecem a sua natureza e guiam-se pelos pontos provados e comprovados que aqui estão, seguirão sempre certos, ao passo que aqueles que saírem dessa norma sofrerão dobrado, por seguirem a dúvida e o erro. Está aí a causa e a origem do sofrimento de todos, a atuação que os viventes sofrem sobre a influência dos habitantes do vácuo, onde todos vivem na dúvida e na experiência. Não há entendimentos. Na mesma hora em que estão se entendendo, desentende-se. Tudo isso devido à atuação que obriga o vivente, nestas condições, a ser um perturbado, fazendo-o chegar ao seu caminho de qualquer maneira, pelo bem ou pelo mal. Por isso, a ciência fez cientes a todos que tinham espírito, como quem diz: todos são espíritas, todos têm que procurar por eles. Espírito é coisa invisível, superior à vossa categoria, dominando sobre todos os pontos de vista a todos os viventes desse mundo. O vivente que tem conhecimento da sua natureza deve colaborar em benefício de si mesmo, pois, do contrário, nada conseguirá e sofrerá dobrado, porque erra com consciência e não por inocência. É consciente do seu erro e, se mantém esse erro, é porque quer sofrer. Os inocentes têm o desconto por serem inocentes, mas os conscientes não. Esses não merecem o desconto e sofrem dobrado, porque trabalham contra o seu sossego, contra a sua dignidade, contra a sua felicidade, contra a paz e contra tudo que é de bom, procurando somente o mal para si mesmo. E, por isso, vejam que ninguém tem sossego em lugar nenhum, ninguém vive satisfeito. Não há compreensão, pois vivem mais contrariados do que satisfeitos, pensando nisto, naquilo ou naquilo outro. Os viventes sentem um estado de coisa dentro de si que nem sabem explicar. Sentem-se fatigados, cansados, indispostos, sem ânimo muitas vezes de cuidar dos seus afazeres. Enfim, perturbados de uma tal forma que o sofrimento vem provar que todo ser humano é um espírito que mantém-se na metade do saber e, por isso, mais nada sabe de si, aprendendo sempre, perseguidos pelos viventes do vácuo, da baixa atmosfera, que estão incumbidos pela própria natureza de fazerem à força de tantos padecimentos com que todos cheguem a seus lugares o mais depressa possível. A natureza já está incumbida de fazer com que o vivente volte ao seu lugar de origem e, por isso, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, vai fazendo com que o vivente procure o caminho da imunização racional para alcançar o astral superior.
Para os que procuram o bem de si mesmos, está aqui o mapa da trajetória em vossas mãos, conhecendo o que são, o porquê assim são, o que os teimosos não querem compreender agora, mas amanhã, com o decorrer dos dias, vão querer e implorar. Os espiritualizados, espíritas, em experiências, também chegarão por esse meio a conhecer a imunização racional. Mas os que agora estão conhecendo esta obra, esta exposição da verdade das verdades, não precisarão dar essa volta tão comprida por terem aqui a salvação no universo em desencanto. Foi dito que todos são animais racionais, mas com o tempo deixariam de ser e, por conhecerem o que estão conhecendo pela imunização racional, passarão de animais racionais para racionais puros. Foi dito que todos eram animais racionais por serem muitos atrasados e não conhecerem o verdadeiro natural do ser humano. Mas com o tempo, com os esclarecimentos que aí agora estão chegando, é que chegarão todos aos seus verdadeiros lugares o mais breve possível. É bem desagradável viver como vivem, uma vida de infelicitados, de infelizes, e por isso se diz uma vida de animais racionais, que agora, por meio destes esclarecimentos, modifica-se-a, passando a ser uma vida de felicidade. O vivente não estará mais preocupado nem exposto aos verdugos das encostas de anil, que são os viventes invisíveis, habitantes aí do vácuo, incumbidos da tarefa de atordoar e mutilar todos e que fazem tudo quanto é de ruim para dar o desassossego e a intranquilidade a todos da terra. O dever de fazer propaganda deste conhecimento. O vivente que vive a favor da sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor em sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente, e é o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre os afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, pois todos procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo o que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende. E por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem, e para isso devem ler
lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão, quanto mais não seja ao fazerem uma visita, depois de conversar as frivolidades costumeiras que benefício nenhum trazem. Entrem com este assunto, conhecimento da salvação eterna, da imunização racional para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair atenção e compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que esforçar-se pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado que nunca sonhou em virtude da sua obediência e persistência. Essa é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina, e por isso não ataca, não ofende nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos e que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião. É um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, e sim um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta o vivente: e quem dá este conhecimento? E eu respondo: é o racional superior. E o vivente insiste: e quem é esse racional superior? Eu esclareço: o racional superior é de um mundo superior ao vosso, não é espírito. É um vivente, como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam aí o vácuo entre a terra e o sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra por serem estes feitos da mesma natureza e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírita comunica-se com os habitantes aí do mundo por meio de irradiações, e os habitantes do astral superior fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético, e a imunização é da planície racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes, e progresso muito diferentes do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e só transmite de um lugar que não enxergam. O que é espiritismo? Espiritismo quer dizer experiência, expansão, e é por meio das experiências que os espíritas conseguem descobrir alguma coisa, fazendo espanto e prosseguindo sempre em elevação para encontrarem o princípio e o fim de tudo. Expandem-se e elevam-se cada vez mais até chegarem a alcançar a racionalização, a imunização. Então, aí o vivente tem a sua situação definida, porque tornou-se um imunizado,
um porta-voz autêntico que encontrou seu lugar por meio das experiências, por meio do Espiritismo. Espiritismo quer dizer tudo de origem de experiência, donde surgem os espertalhões, os especuladores e os mentirosos, pois há viventes que dizem estar com a verdade e, por meio de truques, exploram e enganam os mais atrasados. Existem viventes que dizem estar manifestados com santos para poder enganar, ludibriar e atrair melhor os crentes, aproveitando-se da sua fraqueza e do seu fanatismo para manejarem esse povo e o explorar como entendem. Dizem estarem manifestados com este ou aquele santo, com o espírito do pai deste ou daquele, com o espírito da mãe de qualquer um dos viventes, e estes, por não terem conhecimento dessas coisas, ficam atraídos, surpreendidos, emocionados e escravos desses santos todos, para então serem manejados e explorados indefinidamente. Um vivente de ideias claras não aceita isso, porque logo vê a mentira em tudo que se lhe apresentam. Mas nem todos enxergam, nem todos têm o mesmo adiantamento. A maioria do povo é atrasado. Então, desses meios saem muitos viventes derrotados para o hospício, porque o meio é ruim, é mau, e só adotam aí tudo quanto é de ruim, tudo quanto é de mal. E, por quererem ser puros, dizem que recebem santos. Enfim, o atraso é muito grande. E tudo isto é adotado no meio do povo atrasado, onde se vê o maior sofrimento, cada vez aumentando mais, por ser mal tudo aquilo que adotam. Esse é o fim a que o Espiritismo leva. Sofrimentos, martírios, vítimas de coisas que não conhecem, frutos de experiências e nada mais. Em outros meios, mistificam de modos mais suaves, recebendo o espírito de pessoas que já morreram aí na Terra, grossa fantasia e autêntica mistificação. Ninguém tem espírito no corpo, ninguém carrega esse sobressalente. Existem meios em que dizem receber espíritos de bichos, como o de cachorros, e chegam querendo morder a todos que estão presentes. Não existe ninguém que tenha espírito no corpo, nem nos animais racionais, nem nos irracionais. A explicação é muito simples. Os habitantes da baixa atmosfera estão incumbidos de perseguirem e trazerem ao conhecimento dos viventes aí da Terra toda a verdade do vosso natural de racionais. E, por todos já serem feitos assim pela própria natureza, com poderes para captar as influências desses habitantes, é que eles aí se apresentam como espírito deste ou daquele para serem recebidos. E assim tinha que ser para que todos possam chegar a seus lugares de racionais por meio da imunização racional. Esses habitantes colaboram com os viventes aí da Terra para irem lapidando-os e poder ficar mais fácil alcançarem a imunização racional. Imunizado, o vivente completa o seu verdadeiro natural. Esses viventes do espaço apresentam-se nesses meios da maneira que entendem, para assim colaborarem com o vivente a fim de que este alcance a imunização. Se o meio é bom, eles colaboram para o bem, e se o meio é mau, eles colaboram para o mal. De qualquer forma, eles se apresentam para o desenvolvimento do vivente. Só se vence com a natureza. A natureza é que governa todos. A natureza faz de todos o que quer e o que entende.
Todos dependem da natureza, todos são dominados por ela. Portanto, quem vive junto à lei da natureza, quem vive unido às leis naturais, faz de quem quer que seja o que entende. O Deus de todos é a natureza. É o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais, seus feitos e o produto dessas 7 partes. Quem rege com esta lei, que é o Deus de todos, vive sempre por cima de todos, fazendo de todos aquilo que é preciso, dando a todos aquilo que merecem. E quando sabe e tem certeza que vive assim nestas condições, pode dizer que no meio dessa bicharada ele é o chefe e faz o que entende, dando a cada um aquilo que merece. Portanto, são as leis naturais que governam todos, e por isso ninguém pode com a natureza, nem com quem vive unido a ela. A natureza é o Deus, e quem vive com ela passa por Deus também. É a natureza que governa tudo, e nela é que está o suposto Criador. E, assim, o vivente que atinge estas alturas deve viver por este prisma e conhecer tudo, porque é dominante em tudo e não dominado pelo tudo aparente, que nada é. Portanto, em primeiro lugar, a natureza e os que estão com ela, pois quem vence com a natureza, vence solidamente. Mas o que se vê no mundo é o inverso, todos contra a natureza, porque somente alcançam estas virtudes os imunizados racionalmente. Quem vence com a natureza tem poderes para tudo e resolve somente as coisas necessárias e naturais. Quem vence com a natureza sobe sempre, pois a natureza tudo é, e os que dependem dela nada são. Os viventes no mundo desconhecem tudo isso e, portanto, vivem contra a natureza. Eis a razão dos sofrimentos do mundo que se acabarão quando o vivente vencer com os poderes naturais dados pela imunização racional. Enquanto todos viverem contra a sua natureza, não hão de ter sossego, não poderão ser felizes. Sofrerão cada vez mais e durarão menos do que teriam que durar, por serem perseguidos por tudo quanto é de ruim, por enfermidades horríveis, sempre sem sossego, preocupados, atordoados, por serem de uma natureza e não viverem com ela, por não quererem compenetrar que a principal coisa da natureza do vivente é esta. Foi dito que todos têm espírito, e todos estão convencidos disso, quando não é verdade. Existe o espírito, sim, corpos em experiência aí no espaço. E enquanto renegarem esse dever da natureza que todos têm, o sofrimento aumentará entre todos aqueles que estão fora dos seus lugares, porque não estão completos, e sim incompletos. Para serem completos, têm que aceitar o que a natureza quer, e se não aceitarem, o sofrimento dobrará cada vez mais. No mundo, todos sofrem, porque a maioria está contra a natureza, e assim sendo, contra si mesmos, trabalhando contra si, desfavorecidos de tudo que é bom e cada vez sofrendo mais, ao passo que o vivente completando e vivendo com a natureza, trabalhando em favor de sua própria natureza, vai sempre de bem para melhor. Todos são espíritas, todos vivem de experiências e na metade do saber. E, para completarem todo o saber necessário ao seu equilíbrio, têm que concluir o que falta da própria natureza dos viventes. Falta ao vivente o saber dado aqui nesta obra. E, assim, como procurou aprender a falar, a ler, a escrever,
a contar, enfim, tudo que sabe, precisa saber também encontrar o caminho da imunização racional para então estar completo. Tudo é aprendendo que se sabe, e para aprenderem esse pedaço que não sabem, é que entram aqui por esta porta simbolizada nesta obra de redenção universal, para chegarem à porta principal da base racional e serem felizes. Os que entram pela porta do Espiritismo vão dar uma volta muito grande para chegarem a seus lugares, enquanto aqueles que abraçam esta obra alcançarão muito mais facilmente a imunização racional. Os que abraçam o Espiritismo estão mais perto da porta racional do que os que não abraçam. Mas os que entram por esta porta, por meio desta obra, já nos seus lugares estão, que é a base racional. O saber do mundo ainda é muito atrasado e por isso são sofredores, porque ainda não estão nos seus verdadeiros lugares e sim fora do seu natural, sofrendo no mundo todos desse jeito. Todos vivem trabalhando contra a natureza de si mesmos e, uma vez trabalhando contra a sua própria natureza, têm que sofrer sempre. Por mais que procurem melhorar, pioram. E por isso dizem que o mundo é uma ilusão. Quanto mais se esforçam para melhorar, mais pioram. Quanto mais se esforçam para endireitar, mais erram. Quanto mais se esforçam para encontrar a felicidade, mais ela se distancia, ficando assim, sem compreenderem, dizendo que o melhor seria não viver. Viver só para sofrer e depois de sofrer morrer, não vale a pena. Tudo isso por o ser humano não conhecer verdadeiramente a sua natureza. E na mesma hora que conhece, sente-se descompreendido pelas complicações e acúmulos de ciências desnecessárias. A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores, e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores, e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados. É um saber que atrasa. É um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias. São as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos. Porque, do contrário, o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão, pois todos sofrem, enquanto viverem assim trabalhando contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmos. Por todos viverem contra a natureza é que ela se revolta contra seus próprios habitantes, oferecendo-lhes então terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra seus feitos, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados sem sossego, sempre doentes, portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável.
Eis a razão do vivente ser um podre ceboso, aparentando que não é, pensando ser limpo e muitas vezes chega até a ter nojo de si mesmo, que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza, por viverem todos contra ela e trabalhando contra si mesmos. Razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras e sim tudo a pior. Muitas vezes aparentam estarem bem, mas aparências não são verdades, e por isso tudo se aniquila e todos sofrem, passando por pedaços irresistíveis, chegando muitas vezes a pedirem a morte. E quando enlouquecem, dão fim às suas existências. E vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura da felicidade, da saúde e nunca os encontrando, cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo quanto é de ruim com todos, para que esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e a compreendê-la, a necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem erradamente progredindo de uma forma fantástica por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando-o. Os que não queriam estão querendo-o. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Mas a imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho e a presunção, acabando com tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis, e para esses assim, todo o sofrimento é pouco, e só com o desenrolar da vida, sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim vivem essas feras brigando com tudo, por isto ou por aquilo, demandando por isto ou por aquilo, por negócio, ou seja lá por que for. Vivem os viventes em certas horas no inferno em vida, desesperados, sem sossego. Em certas horas e certos dias nem vivem, vegetam, abafados e sem ar, suspirando e lamentando-se. Tudo isso por viverem contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmos, sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso, vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro, tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará. E só depois de todos nos seus lugares é que, em vez de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber, e para concluírem esse saber terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos, para então abraçarem o Criador, pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre, estarão incompletos de sua natureza. E só abraçando o Criador estarão completos de tudo,
com sua natureza, trazendo para si tudo de bom e de melhor. E pergunta o vivente: como podemos abraçar o Criador? Eu respondo: conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo, a imunização racional. Não confundam, entretanto, com a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo para ficar completo de tudo de sua natureza e alcançar as graças do astral superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto de sua natureza e, por isso, embora em mais de metade do caminho, continua incompleto. Completo vivente somente estará com a imunização racional, pois se estivesse na espiritualização o que todos precisam para completar a sua natureza, o espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo, mas não o fez, nem o poderá fazer, porque espiritismo quer dizer meio caminho andado, e este caminho completo só com a imunização racional. Os recursos da natureza para o bem da humanidade. Uma das provas de que o infante que vive em contato com a sua natureza vive bem é dada ao próprio vivente pela botânica, que é um ser admirável por ser comunicativa aos humanos. E por isso, aí estão na flora vegetais com recursos para a cura disto ou daquilo, dando ao vivente meios de remediar os seus males até não mais poderem. Também nos sais minerais, nos fluidos elétricos e magnéticos, ou até mesmo na autossugestão. O vivente encontra a cura quando há razão para ser curado. E tudo isto é possível porque tudo é originado das próprias partículas dos viventes e, por isso, tem grande ação benéfica para o corpo, tanto na cura como na alimentação, que são os legumes, cereais, etc. Está aí a partícula da deformação dos viventes transformada em vegetais, e por isso dependem dessa partícula para poderem viver. Eu explico assim de diversas formas porque existem viventes que bastam 2 ou 3 palavras para compreenderem, e há outros que, por mais que se explique, mas querem explicações, e para muitos é preciso milhares de formas de explicações e ainda ficam em dificuldades para alcançar as coisas. Existem também as partículas dos animais, da água, da terra, e de todas essas partículas o vivente precisa para viver, pois todas elas são originadas da deformação do próprio vivente. Então pergunta o vivente: e como é que essas virtudes podem ir para o estado natural, se são partículas deformadas assim nestes seres? Eu respondo: é muito fácil. Conforme essas partículas que aí estão, que são as sementes causadoras de tudo isso que aí se mantém, vão indo para o natural, depois de todos serem imunizados, conforme aí vão morrendo, a natureza vai diminuindo a produção de tudo isso e com o tempo a natureza vai sentindo o abalo e então os demais irão enxergando, apesar de tudo ser feito naturalmente. Continua perguntando o vivente: e para todos no mundo serem imunizados, demorará muito? Respondo eu: não. Depois da escrituração pronta, dos seus anúncios e das suas propagandas, nasce imediatamente em todos a curiosidade de ver, de ler e de saber. E sabendo através desta leitura é o quanto basta para o vivente se imunizar. A todos interessará o conhecimento da imunização.
E quando se trata de um interesse assim, não há quem não queira conhecer, e mediante a propaganda irá mexer com todos. O mundo inteiro ficará surpreendido, todos aflitos para saberem como é isto, e aqui encontrando todas as justificações satisfatórias para todos darem o grito de honra e glória ao racional superior. Quando surge no mundo uma coisa que interessa a uns tantos e a outros tantos não, está bem que levem toda a vida malhando em ferro frio. Mas nesta obra está o interesse de todos, o interesse universal. E por isso o espanto no mundo inteiro será grande, quando começarem os anúncios delirantes de que a salvação de todos está no mundo. Todos querem saber como isto apareceu, como pode ser isto, que é uma coisa nunca vista. Todos querem ver e irão encontrar o interesse geral de si e de todos. Por conseguinte, isto é uma coisa que se espalhará no mundo inteiro de uma hora para outra, por o interesse ser geral, por a propaganda e os anúncios mexerem com todos. E assim, pronta a escrituração, a imunização virá ao mundo num instante.